Como você sabe, Patrícia, eu sou brasileira, né? Sempre falei português. Quando eu me casei com 22 anos, a gente foi morar em Bruxelas. E eu me casei com um canadense. Então, na nossa casa tinham 3 idiomas, sempre, né? O meu, português, o do meu marido, o inglês, né? E na creche, na escola, era o francês. Nunca foi um problema até o dia que você tem filhos, né? Aí o dia que você tem filhos, você se pergunta o que eu vou falar com eles, porque, claro, eu era a única pessoa nesse momento que estaria falando português com eles. Então, eu me perguntava até que ponto é válido falar português com eles, criando eles numa sociedade que vai ser em francês. Não é o que eles vão viver, né? Do lado de fora de casa. Exatamente. Meu marido, ele tinha claríssimo, o John tinha claríssimo que ele ia falar inglês com o filho dele, porque é a língua, né, materna dele. E aí eu fui, né, falar com a creche, falar também com outras pessoas que tinham casos de várias línguas. E eles falaram, olha, a criança pega uma referência com a língua. Então, se você começar a falar português com eles, eles vão simplesmente aceitar que você fala português e vão desenvolver essa relação com você. Então foi o que a gente fez, né? Então na nossa casa eu sempre falei português com meus filhos, né? O John falava inglês e na escola eles falavam francês. Então a primeira orientação que você recebeu foi da escola. A primeira orientação que eu recebi, a primeira orientação foi na creche, né? Quando eles nasceram. Acho que já a pediatra me falou que eles iam ter, porque em Bruxelas tem 2 línguas, o francês e o holandês, né? O flamengo. E a pediatra, como ela falava as duas, ela falou, você está falando comigo em francês, mas o meu seguinte paciente vai falar comigo em flamengo. E a gente não vai mudar a conversa de idioma no meio da conversa, não, porque eu já tenho a referência que com você eu falo em francês e com o seguinte eu falo em flamengo. E o teu filho vai aprender a ter essa referência, mas o ponto chave é você manter a língua que você escolheu falar com eles. Tá. Então, tudo ficou muito interessante a partir do momento que a gente teve mais filhos, né? Porque aí a pergunta mas qual o idioma que eles vão falar entre os irmãos? E a maioria dos casos que a gente tinha de amigos e tal, né? Era que as crianças falavam no idioma da escola. Por quê? Porque elas passam a maior parte do tempo na escola. Então, as crianças brincavam. Eram filhos de italianos, eram filhos de ingleses, mas eles brincavam em francês, porque era a língua da brincadeira deles. E na nossa casa, o que a gente achou curioso, num primeiro momento, é que a Ana Clara, nossa filha, né, mais velha, ela falava com o irmão em português. E a gente não tentou... A gente deixou eles livres pra... Você não obriga uma... Vocês observavam muito mais como estava acontecendo entre eles, sim, né? Do que iam já estabelecendo algumas regras de comunicação ali. Estava espontâneo, estava acontecendo Estava espontâneo. Era uma coisa que ela entendia que com a mãe ela falava português, com o pai ela falava inglês e com o irmão ela começou a falar em português. Eu não falei que não, nem que sim. O pai não falou nem que não, nem que sim. A única coisa assim que eu sempre corrigi, eu sempre falei pra eles, fala numa língua só. Fala num idioma só. Não começa a frase com português e termina com o francês. Não começa a frase com o inglês e mete uma palavra em português e continua a frase. Não, você quer escolher falar francês? Ótimo, mas fala a frase inteira em francês. Excelente. E Ana Clara, português, começou e o Mark, né, aceitou, né? E às vezes o Mark respondia em francês e ela mesma falava. A gente não tá na escola. Legal. Era aquela, sabe, eles criaram esses marcos, né? Tinha essa referência muito clara, né? E o que aconteceu? Mais tarde na nossa vida, tem 6 anos já, que a gente foi morar na Espanha, né? Então, em Bruxelas a gente tinha 3 idiomas, e a gente foi para a Espanha e a gente mudou de 3 para 5, porque tem o espanhol e no norte da Espanha tem o euskera, que é como se fosse um dialeto local, mas que eles ensinam na escola, tá? E aí eu fiquei meio que pirada, porque eu falava, gente, já tem 3 idiomas, que vai explodir a cabeça das crianças. E eu fui procurar a ajuda de um profissional, fui num psicólogo infantil e eu falei pra eles, olha, eu tenho esse caso, eu tenho 3 idiomas na minha família, meus filhos não misturam, fala com o pai em inglês, fala comigo em português, falam entre eles em português e na escola falam em francês. O que eu faço? E eles falaram, olha, se você continuar com o teu referente,
né? Porque tinha gente que me falava, se você não falar espanhol com eles não vão aprender o espanhol. Exatamente. Se você não falar em euskera com eles não vão aprender o euskera, né? E eles falaram, não, se ele já tem a referência aqui com você em português, você continua, você não mexe, e você vai, e eles vão começar a ter novas referências na vida deles em outras línguas. Os 2 menores tinham que idade nessa época? Nessa época que a gente foi pra Espanha, a Júlia tinha 7 meses e o Christian tava na barriga. Tava bem pequenininho. Então o Christian teve só, como no início na Espanha eles estavam no colégio francês, tá? E eles já começaram a ter um pouco de conflito, porque no recreio eles falavam espanhol. Então, com os professores era em francês, mas no recreio eles falavam espanhol. Então, a Ana Clara tinha um conflito porque ela não falava espanhol. Então, ela chegava em casa e falava, sabe, chorando, falava, mamãe, eu não entendo espanhol, o que eles estão falando, né? A gente tranquilizava ela, sentava com ela, falava, olha, é um idioma diferente, a gente vai trabalhar, a gente, né, pouco a pouco você vai ir adquirindo. E ela já estava com uma idade um pouquinho mais madura. E a Ana Clara já tinha 6 anos. Já tinha 6 anos, então tem a Ana Clara com 6, o Mark tinha quase 5, a Júlia ia fazer 1 ano e o Christian, né, tinha acabado de nascer. Não, ia fazer 2 anos e o Christian tinha acabado de nascer. E isso a gente ainda estava num ambiente que a escola era em francês. Quando o John, né, quando a gente decidiu fixar residência na Espanha, foi então que a gente mudou eles de escola. E aí adicionou 2 idiomas, né, que eram o francês e o euskera. E foram 2 anos de muito trabalho. E, sabe, de hoje de manhã eles foram, né, com o avô treinar judô, né, lutar judô. E o Mark completamente integrado, né? Chegando lá, ele falando, mas fala português? O Mark respondendo, falo português, sabe? Ele mesmo responde. Então completamente integrado. E essa integração, ele não teria se a gente não tivesse ensinado e treinado. É o que você falou, você tem que treinar eles a perceber, expandir essa capacidade mental, né, de falar em vários idiomas. Hoje eles estão com qual idade? A idade deles hoje em dia a Ana Clara vai fazer 12 agora. Mês que vem o Mark tem 10 anos. A Júlia tem 7 e o Christian tem 5,5, tá? A Ana Clara fala 5 idiomas, né? O Mark também fala os 5 idiomas, né? A Júlia fala, eu te diria que ela entende 5, e ela fala 4 e o Christian fala 4 porque o francês dele não foi o suficiente. Mas eles falam, né, português, inglês, espanhol e euskera, e os maiores falam francês porque eles foram alfabetizados em francês.